Boa noite, queridos companheiros. Hoje vou falar, resumidamente, sobre as causas atuais das nossas aflições, que está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que sejam as nossas aflições? São as nossas agonias, as nossas preocupações, as nossas atribulações, os excessos de estresse, de preocupação. Isso tudo causa-nos aflições. E muitas vezes a gente precisa compreender as suas origens. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos apresenta são duas espécies, são as nossas vicissitudes, e de fontes bem diferentes, ou seja, uma de causa presente e a outra tem a sua causa fora desta vida, em vidas passadas. Por isso, nós precisamos identificar o que nos causa aflição e procurarmos os motivos que levaram a que nós sentíssemos esse sentimento. É importante que a gente procure entender essas causas, se são atuais, se são anteriores. No nosso caso especificamente, nós vamos tratar das causas atuais. Nós temos que procurar a origem das nossas aflições, para identificar, aí nós vamos identificar com certeza que muitas delas, são resultados da nossa própria invigilância, da nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, do nosso egoísmo. Quer dizer, muitas delas, se nós procurarmos identificar, a gente vai reconhecer isso. Kardec, nesse item, ele apresenta para a gente uma relação de situações que pode causar aflições. Essa relação não é fechada, apenas é exemplificativa. Ou seja, falta de ordem, né? A falta de ordem provoca aflição. A origem é falta de perseverança, provoca aflição. O nosso mal proceder provoca aflição. E a gente, às vezes, não limita os nossos desejos. A gente não tem um equilíbrio no ponto certo. Provoca aflição. Aí a gente percebe, conforme ele nos apresenta, as uniões, né, que ele chama de desgraçada, né, que ele fala que o coração não tomou partido. E são uniões por interesses, seja físicos ou materiais. Quantas desavenças, quantas disputas, quantas doenças e enfermidades que nós temos decorrem da nossa intemperança e da causa de excesso de todo gênero. Quer dizer, o excesso para a gente provoca doença. Provocando doença, provoca o quê? Aflição. Então, se nós interrogarmos friamente a nossa consciência, aí a gente vai ver o seguinte: quem então há de se responsabilizar por todas essas aflições, senão nós mesmos? Porque nós estamos identificando, nós estamos interrogando, nós somos o grande culpado, né? O grande causador da maioria delas. No entanto, né, o que a gente faz? Não reconhece isso. A gente prefere acusar o quê? A providência, né? Deus, a má sorte, a má fortuna, a má estrela. Né? Poxa, não estou com sorte, poxa, não tenho dinheiro, poxa, Deus me abandonou. Quando, na realidade, o que nós estamos passando, conforme nós já vimos, através desta relação e do questionamento da nossa consciência,
muita coisa decorre justamente de quê? Conforme eu já falei, da nossa imprevidência, da nossa invigilância. Né? Então a gente precisa realmente entender isso. A lei humana, ele coloca uma coisa muito importante para a gente. A lei humana, ela atinge certas faltas e as pune. Isso é fato. Transgredimos a lei, somos punidos, pagamos com correção. É o que a gente vê, é o que mais vê. No entanto, a lei humana, ela não atinge as nossas faltas que estão ligadas ao nosso comportamento, né? As nossas ações, os nossos pensamentos. Né? Então, o que acontece? Aí entra o quê? A lei de Deus. Só que a lei de Deus não há falta nenhuma, por mais leve que seja, que não fique sem a correção, sem acarrete essa reparação. Se não formos punidos, né, nós não vamos valorizar a experiência mal sucedida. Então nós somos punidos. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nossos atos, nossas intenções, ou transgride, se for uma coisa, um mal proceder, ou transgride a lei humana, ou transgride a lei de Deus. Muitas vezes também percebemos, isso é muito comum acontecer com a gente. A gente percebe assim, puxa, aí vem aquela frase assim, ah, nossa, se eu soubesse tudo o que eu estou passando, no começo dos meus dias, se eu soubesse disso tudo, eu poderia entender muitas coisas e eu não poderia passar por tudo isso. Porém, é muito importante que a gente tenha esse entendimento da seguinte forma: naquele tempo nós não pensávamos como hoje. E a experiência que nós tivemos é que vai fazer com que a gente aprenda. Né? Então, nós não tínhamos naquela época. O que nós não tínhamos? O conhecimento, a oportunidade de aprendizado que nós temos hoje, através dos ensinamentos da doutrina espírita e outras religiões também, né? Que eu acho que todas as religiões ensinam a lei de Deus. Nós precisamos o quê? Entender isso. Então, não nos culpar por erros passados, que estamos sofrendo as consequências atuais. O importante é que a gente reconheça isso, né? Que a gente reconheça isso e trabalhe para que isso fique de uma forma bem acentuada em nós, que não nos cause mais problemas. Então, ele termina para a gente dizendo que não devemos perder a esperança por causa de um dia que não agimos como deveríamos. Né? Muitas vezes a gente fica desanimado. Então, amanhã é um novo dia. Um novo dia onde a gente vai poder o quê? Corrigir o que nós fizemos no dia anterior. Temos que aceitar o dia seguinte. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de sempre recomeçarmos. Então, o que a gente pode levar desse estudo? O que a gente pode, embora o tempo nosso foi bem pequeno, mas o que a gente pode levar desse capítulo, assim, para a gente ser bem objetivo? Bem, identifiquemos a causa das nossas aflições atuais. Foi devido à nossa imprevidência? Foi devido à nossa invigilância? Então a gente parte para o segundo ponto. Bem, o que foi que eu fiz? Tem correção? Eu posso corrigir? Eu posso aceitar e melhorar? Aí a gente entende também que não precisamos nos sacrificar porque nós fizemos quando não sabíamos. Então, é isso que eu queria passar, meus companheiros, para vocês, para que a gente
procure, a partir desse estudo, ter uma reflexão mais profunda sobre as nossas aflições. A doutrina espírita, nos explica muito bem esse item. Precisamos identificar, precisamos ter calma, equilíbrio e, ao mesmo tempo, conforme ele fala, reconhecer a misericórdia divina quando nos fornece um novo dia para recomeçarmos. Bem, eram essas as minhas considerações. Eu agradeço a oportunidade desse pequeno tempo, mas que possamos refletir sobre esse assunto para que ele possa melhorar a nossa conduta e contribuir para nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Até lá, o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.